Textos e Coretanas de Erasmo Siqueira. Hoje, na leitura sobre o tema extraído de Verdade em Foco. Verdade em Foco, Palavra de Deus e nada mais. A lei do dízimo caducou a partir da morte de Cristo. Questões bíblicas, perguntas e respostas, parte 4. Pergunta: na atualidade, a maioria das instituições religiosas defende a obrigatoriedade da entrega do dízimo. Em defesa de seus argumentos, essas instituições citam as seguintes passagens bíblicas: Gênesis 14, 20, Gênesis 28, versículo 20 a 22, Malaquias 3, 8 a 11, Mateus 23, versículo 23 e Hebreus 7, versículo 4 a 6. De acordo com estes textos bíblicos, os cristãos devem ou não entregar o dízimo? Resposta: a partir da morte de Cristo, os cristãos não são mais obrigados a entregar o dízimo. É um equívoco dos mais lamentáveis a forma como muitos líderes religiosos desvirtuam e interpretam mal os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Infelizmente, os estudos e pregações sobre o dízimo realizados hoje pela maioria das instituições religiosas têm apenas um objetivo: mostrar ao membro a necessidade imperativa de depositar aos cofres da igreja 10% de sua renda, e para isto enfatizam repetidamente a ordem contida no livro de Malaquias. Abro aspas: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Fecho aspas. Malaquias 3:10. Ao continuarem defendendo a lei do dízimo nos dias atuais, estas instituições religiosas passam a desrespeitar inescrupulosamente as regras básicas daquela extinta lei que foi instituída por Deus logo após a libertação do povo de Israel do domínio egípcio. A lei requeria que a tribo de Levi fosse sustentada com os dízimos, os quais eram em forma de alimentos entregues pelas demais tribos de Israel, como recompensa pelos seus trabalhos no santuário. A esse respeito, Deus declarou o seguinte, abro aspas: eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel, por herança pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Porque os dízimos que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Fecho aspas. Números 18, versículo 21 e 24. A outra questão é que, de acordo com aquela lei, os sacerdotes tinham o direito de receber dos levitas o dízimo do dízimo, que era entregue pelo povo das demais tribos de Israel. Êxodo 40, versículo 12 a 15. Em Números 18, versículo 25 a 28. Os sacerdotes tinham que ser também descendentes da tribo de Levi e, ao mesmo tempo, descendentes diretos de Arão. Hoje, essa lei está sendo totalmente desrespeitada, pois os atuais sacerdotes e pastores que se beneficiam dos dízimos não são descendentes diretos da tribo de Levi, e muito menos descendentes da família de Arão. Os líderes religiosos que insistem em aplicar aquela extinta lei cometem outros equívocos.
o termo dízimo faz referência a alimentos e não dinheiro. Apesar de ter havido circulação de dinheiro na época, jamais ele foi utilizado para pagamentos do dízimo. Todas as passagens bíblicas que tratam sobre esse assunto descrevem o dízimo como sendo parte do produto da terra, da semente, do campo e do fruto das árvores, do gado e do rebanho. Os textos abaixo não deixam dúvidas a esse respeito. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Pertence ao Senhor. Santo são ao Senhor. Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, versículo 30 e 32. Certamente, abro aspas, certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se colhe no teu campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazem habitar o seu nome. Comerás dos dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos à tua colheita do mesmo ano, e os depositarás dentro das tuas portas. Então virá o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio 14, versículo 22, 23, 28 e 29. Ver também Números 18, versículo 27 e 28. Deuteronômio 12, versículo 17. 2 Crônicas 31, versículo 5. Neemias 10, versículo 37. 13, versículo 5. Malaquias 3, 10. Mateus 23, versículo 23 e Lucas 11, versículo 42. O plano de Deus era que os produtos agropecuários atendessem aos anseios espirituais da nação de Israel e servissem para uma melhor justiça social. O dízimo desses produtos era levado de ano em ano perante Deus, no lugar que ele escolhera, para ali fazer habitar o seu nome. Deuteronômio 14, versículo 23. Esse lugar, evidentemente, era o santuário central e mais tarde o templo. Era permitido que o dízimo fosse comido pelo próprio dizimista, pelos membros de sua casa e pelos levitas. No entanto, a cada terceiro ano, o dízimo era deixado para os levitas, os estrangeiros, órfãos e viúvas. Deuteronômio 14, versículo 28 e 29. Como explicar? Primeiro, Gênesis 14, versículo 20. Abro aspas. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, versículo 20. O dízimo de Abraão não pode ser utilizado como modelo para os dias atuais pelas seguintes razões. Primeira, a palavra de Deus não diz que o dízimo é entregue por Abraão a Melquisedeque tenha sido obrigatório. Segundo, o dízimo de Abraão foi somente dos despojos da guerra, em Hebreus 7, versículo 4. Terceiro, o dízimo de Abraão a Melquisedeque aconteceu apenas uma vez,
portanto não era sistemático. 4. O dízimo de Abraão não proveio de seus ganhos financeiros e nem do seu patrimônio pessoal. Segunda, Gênesis 2. Gênesis 28, capítulo 28, versículo 20 a 22. Abraço. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e veste para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai. E se o Senhor for meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Em Gênesis 28, versículo 20 e 22. Sem dúvida alguma, o histórico de Jacó é espetacular. No entanto, na questão do dízimo, as conclusões são nada animadoras. Primeiro, ao fazer um voto a Deus, Jacó estava provando que ele não era dizimista, ao ser criado no rigor da religião patriarcal. Será que Jacó não aprendeu de seu avô e de seu pai esta prática, caso ele realmente existiu? Ela realmente existiu? Voto é propor algo novo na busca de uma melhor experiência espiritual. Como pode alguém fazer um voto de algo que já faz parte de sua rotina? Bem, meus amigos, aqui estou uma paradinha e volto no próximo vídeo. Até breve.